botar mais algumas frases aqui. Depois tem um pessoal que pediu para fazer uns comentários, expor umas dúvidas deles por causa do tempo de recesso, de férias, né? Aí a gente vai ver que assuntos que são esses, que isso aí, que com certeza se surgiu vai enriquecer a aula. Aqui, ó, Deus é o único eu. Então Deus é o único eu em qualquer situação. Só que se a gente não estiver conhecendo isso aqui como verdade, falar verdade verdadeira, já lembra a igreja, né? Como verdade onipresente, se a gente não estiver aprendendo em todo o tempo que for disponível a ler, estudar e ouvir para começar a conhecer isso como verdade onipresente, se isso não estiver sendo feito, o modo natural, o modo automático da vida, a visão materialista de vida domina totalmente. O indivíduo vai até o fim dessa do mesmo jeito. Essa mudança é para quem procura mesmo, né? A seguir surge a questão, o que é o homem? Porque tem um Deus, mas o que é o homem, né? E a resposta é que o homem é ideia, corpo, manifestação. Ele é uma ideia manifesta desta presença. O homem é ideia, ele é corpo, ele é manifestação. Então ele é manifesto, porque ele é de átomo, ele é manifesto de algo maior, que é a mesma fonte igualzinha que manifesta todas as outras coisas. E assim também meu negócio, meu lar, minhas posses existem como ideia, como manifestação ou expressão. Tudo que existe é ideia manifesta. Não importa se continua no mundo mental ou está tridimensionalmente manifesto. É ideia manifesta. Tudo é ideia manifesta, o tempo todo. Por essa e não por outra razão, meu corpo é a exata imagem e semelhança de minha consciência e reflete ou exprime as qualidades, o caráter e a natureza de minha própria consciência de ser. Aqui ele está falando antes da prática. Depois da prática vai ser a mesma coisa. Por esta razão e não por outra, por essa e não por outra razão, meu corpo é a exata imagem e semelhança de minha consciência e reflete ou exprime as qualidades, o caráter e a natureza de minha própria consciência de ser. Então, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, estou aprendendo na prática, mas como é que eu faço com isso? Apareceu esse problema para mim, eu não sei lidar. Olha, eu agi dessa forma. Ele está ali normal, ele está ali cheio de dúvidas e questões em relação à prática, sabendo da prática, mas com a sombra pesando-lhe questões internas, conflitos, dúvidas. Qual é o maior peso ali? O maior peso ali é toda a problemática dentro da mente dele, do que ele considera conceitos humanos. Então é a consciência dele se expressando com aquilo que ele tem de mais profundo na própria consciência dele. E quando a gente chega na raiz, na base, começou a ficar consciência, começou a desenvolver o mínimo de consciência da presença, é o mínimo de consciência por trás das circunstâncias. Então, por menor que seja essa consciência, ela vai crescendo, e os efeitos se tornam visíveis. Não porque eu sou a causa que vai gerar um efeito, eu sou um com a causa, lei, substância. Chegados, pois, a este ponto, entendemos que eu sou Deus. Esse eu aqui maiúsculo. Esse eu sou Deus é o eu que é um com todas as circunstâncias. E que Deus é a mente e a vida do indivíduo, que o corpo existe como ideia de Deus. Nós não vamos aqui parar para pensar se Deus pensa, tá, gente? Porque Deus vai pensar, esse é o fulano, esse é o ciclano, ele tem um probleminha dele, mas que se dane porque eu estou muito ocupado, então isso aqui não vou resolver agora. Deus não pensa, Deus é um sentimento de harmonia. O ser humano pensa. Então esse sentimento de amor e harmonia da onipresença, ele vem como solução, ideia, insight, percepção na consciência humana, porque é a consciência humana percebendo algo da presença. Então vem para nós como entendimento, como graça, é uma manifestação.
Chegados, pois, a este ponto, entendemos que eu sou Deus, que Deus é a mente e a vida do indivíduo. Esse eu sou Deus é o eu onipresente. Ele é um comigo agora e com os outros também. E em todas as situações. O Joel diz, acho que a gente já deve ter dito isso em aula, que uma ou duas verdades bem trabalhadas seria o suficiente para iluminar a pessoa. Se ela compreender aquilo, se aferrar naquilo, desenvolver uma compreensão mais profunda daquilo, aquilo vira amparo e ancoramento espiritual, consciência que se desdobra como verdade na realidade dele, depois de amadurecer essa ideia. Porque no começo ele trabalhou com duas verdades, né? Quando procuraram ele para dar as aulas, ele, gente, mas eu não sei nada de Bíblia, eu sei duas só, e o resto eu não sei. Aí ele falou, não, você sabe mais coisa, nos ensine. Então vem na minha casa. Ele não sabia que ia começar a história do caminho infinito. Aí ele juntou a Bíblia e falou, Deus, a gente pode ter esse tipo de conversinha, mesmo sabendo que Deus não vai responder, tá? O que o Senhor quer de mim? Entrou em meditação, segurou lá a Bíblia, abriu, leu um trecho lá que ele teve um entendimento ali que ele nunca tinha tido. Aí ele falou, então é isso que você quer? Ele foi e mostrou na aula. Aí ele começou a fazer isso na aula, começou a aparecer cada vez mais gente. E aí ele mesmo foi entendendo cada vez mais disso. Tem um vídeo, uma aula do Joel, eu acho que é o Comece o Fluxo para Deus, parte 2, que ele fala que um fluxo maior de consciência e entendimento da verdade flui através da consciência quanto mais a gente se entrega àquilo. Então, nesse Comece o Fluxo para Deus, parte 2, ele diz que compartilhar este conhecimento em alguma medida nos torna canal desta presença, canal desta percepção. Eu não posso reter para mim. Eu compartilho quando eu oro, eu vigio, quando eu levanto Cristo, quando eu reconheço um poder, porque ele está fazendo isso para ele e para o entorno, para ele e para o entorno. Vão surgir oportunidades dele falar algo para um ou para outro. A questão grupos de estudo, o grupo de estudo de 2 pessoas é um grupo de estudo, um grupo de estudo de 3 pessoas é um grupo de estudo. A coisa mais natural que tem, porque isso chega a ser, como é que a gente pode falar? Política da boa vizinhança. Eu estava tentando arrumar a palavra e veio essa. Isso é política da boa vizinhança. Você tem 2 ou 3 próximos ali, com alguma afinidade, você comentou o assunto e ele se predispõe a ler, ouvir, conversar um pouquinho, aquilo ali é um grupo de estudo. Lógico, tem que ser pessoas que estão com o mínimo de entendimento, o mínimo de sede. Olha, eu estou aprendendo tal assunto, você não queria dar uma olhadinha? Tem que ser sutil, porque se a gente fizer que nem faz a maioria dos religiosos, quando descobre algum novo segmento religioso, eles vão com tudo para cima do outro. Aí o outro, não, esse lance de igreja de novo, né? Que saco, né? Não, obrigado. Ninguém quer saber, porque ele sabe que não resolve. Então ele não conhece algo que efetivamente resolve. Então aquele que avança um pouquinho, ele vê alguma coisa, ele é normal querer compartilhar isso, é normal. Normal, está vindo de dentro já para ser compartilhado mesmo. E numa pequena medida em que ele compartilha, aquilo vai se tornando cada vez mais real para ele. Porque ele está orando pelo outro, ele está tentando ajudar o outro a entender, que nem está lá na arte de curar pelo Espírito, né? Que a gente não ora mais pelos nossos problemas, não nos preocupamos mais nós não nos preocupamos com o problema, não significa que nós não devemos levar vidas normais. Eu vou diminuir o poder que eu dou para as circunstâncias humanas, né? Chegados, pois, a este ponto, entendemos que eu sou, esse eu sou maior, que eu sou Deus, que Deus é um comigo. Que Deus é a mente e a vida do indivíduo, que o corpo existe como ideia de Deus. Vamos pegar essa ideia de Deus aqui. Nós somos algo manifesto nessa presença invisível onipresente. Eu sou uma ideia dessa coisa. Não importa, não está aqui, a gente não está aqui para discutir se essa coisa pensa ou não. Essa coisa é algo que manifesta. Nós somos o algo que pensa. Como ideia de Deus. Deus ou o eu sou é universal, infinito, onipotente, onipresente. Por isso a ideia do corpo é igualmente indestrutível, imperecível e eterna. Aqui ele está dizendo que em qualquer dimensão que a gente esteja, nessa, depois dessa, ou em qualquer lugar que a gente vai parar,
gente não vai estar destituído de corpo. É natural da consciência manifestar outra forma para habitar, né? Ela não pode viver como consciência invisível e sem forma. Ela é manifesta do todo, ela não é o todo, ela é uma com ele, mas manifesta dele. Vai ser sempre filho, sempre o indivíduo. Nunca nasceu e nunca morrerá. Isso aqui é Melquisedeque, aquele que nunca nasceu e nunca morrerá. É entender a eternidade. Se eu existo agora, eu vou existir para sempre. Agora, como é que eu não lembro de onde eu vim? Não interessa a gente não lembrar de onde veio. Porque se a gente ficar fuçando para esse lado de tentar lembrar vidas passadas, outras coisas, perde-se tanto tempo com isso que não se pratica o agora, porque praticar a presença é praticar o agora. Quanto maior for expandida a consciência na vida humana no agora, mais soluções efetivas para a vida diária e tudo que nos cerca, porque é a harmonia sendo emanada da consciência do indivíduo. Ele pode ter lá na frente, Joel fala disso, insights e percepções, chama retrocognição, né? Lembrança de uma vida ou outra. Ele pode ter uma visãozinha remota de uma ou de outra coisa, só que ele vai ver que aquilo ocorre sem intenção. Aquilo ocorre como consequência daquela consciência que está expandindo para o agora. Então, quando ele começa a lembrar coisas de outras vidas, ele lembra de meia dúzia de vida ali, não interessa muita coisa aquilo. O Joel conta, acho que é no Parênteses na Eternidade, que ele teve essa experiência de rememorar algumas vidas, mas ele não vai além de um breve comentário. Por quê? Porque aquilo não agrega nada. Aquilo reforça o sentido de imortalidade. Então vai precisar, os caras falam, já todas as vidas que já viveu, pode ver cada detalhe, ver para quem que deve, não sei quanto. Melhor não, né? Não vai ter fim esse retrocesso e vai ver o quanto deve para tanta gente. É impagável, né? Então o que isenta, o que anula é sair do karma para a dharma. Então eu não devo mais nada para ninguém, porque eu perdoo os débitos passados, perdoo os dos outros e eu estou no aqui e no agora. Ele começa a desligar ele mesmo do sentido de dever. Sair do karma e entrar na graça. Se ele for muito noiadão com esse negócio de reencarnação, ele vai colocar todas as culpas dos problemas dele hoje na encarnação, porque isso aí é o rotineiro. Peraí, então se eu não devo nem na outra e nessa. Nessa, o que está no nosso consciente, nós vamos trabalhar ali. Mágoa, raiva, frustração, autocobrança, insucesso, fracasso. A maior parte das cobranças é em relação a nós mesmos, mas elas ficam reprimidas. Daí, falta de autoestima, falta de segurança. Por isso que a gente é tão refém de situações e não é capaz de ter, basta um pensamento e ver o negócio acontecer. Porque a gente tem um pensamento e vai fazendo, tem um pensamento e vai fazendo. É assim o tempo todo. Que aí surge algo para fazer, não, mas eu acho que eu não confio em fazer isso aí, porque eu acho que não é para mim. Não é para mim o eu pessoal, e a presença em mim é o quê? Porque se o indivíduo diz eu não posso, eu não consigo, ele está personalizando o erro, tornando o erro uma questão pessoal. A ideia do corpo é igualmente indestrutível, imperecível e eterna. Nunca nasceu e nunca morrerá. Nunca serei privado da percepção consciente do meu corpo. E por isso nunca estarei sem meu corpo. Aqui eu nunca estarei privado da percepção consciente de eu mesmo, como indivíduo. Então não importa qual é o vale da sombra da morte. Porque o vale da sombra da morte, um problema sério, qualquer coisa que o valha, ou até o vale da sombra da morte mesmo, foi parar na lama, foi pelo toro. Se por um acaso ele for parar ali, e ali ele tiver uma consciência, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não tem obsessor, não tem prisão espiritual, umbralina, que o indivíduo some dali. Se ele der uma falha, a gente não dá umas falhadinhas aqui? A gente pode dar uma falhadinha lá, desencarnou, ficou com medinho. A gente nem fica falando dessas coisas aqui, né? Problemas do desencarne, não interessa. Porque essa questão do não medo e a consciência da presença é para o agora, então ela vai ser usada assim que eu desencarnar da mesma forma. É consciência.
Nunca serei privado da percepção consciente de meu corpo, e por isso nunca estarei sem meu corpo. Tem mais uma coisa, que a percepção consciente do nosso corpo é percepção consciente da presença. Quem é que me tira o direito de estar seguro dentro de mim mesmo? Porque se o ser humano não tiver segurança de estar consciente, seguro e presente dentro de si mesmo, que segurança que ele vai ter na vida? Agora, isso são meras palavras. Isso é segurança se nós desenvolvermos consciência de que eu e o Pai somos um. Essa presença é uma comigo, aqui e agora. Quem que falou para mim hoje de convicção? O colega lá no fundo. Ele me relatou uma experiência. Aí ele começou a contar, que vocês saíram para o café, ele ficou 5 minutos aqui. Aí ele começou a contar, eu vi que ele estava contando um negócio, que quando ele começou a vir nas aulas, ele não lembrava daquilo. Agora, de onde que eu tirei essa percepção ou intuição? Eu falei, não, mas peraí, isso aqui que ele está me contando, quando ele veio para as aulas, ele não lembrava. Eu falei, me escuta, mas quando você veio para as aulas, você não lembrava disso aqui, né? Ele não. Né? Qual que era a mesma percepção lá? Como se fosse uma unificação mesmo, né? Ele disse que em certa época na vida dele, uns anos atrás, ele falou, vou experimentar meditar, né? Vou ver como é que é esse negócio. E ele disse que ele ficou por uns momentos em silêncio e de repente ele sentiu o ambiente em volta, ele sentiu o passarinho, ele sentiu mais não sei o quê. Ele se fundiu naquele instante com tudo que o cercava naquele momento. É lógico que ele tomou um susto, né? Um susto. Esse é o estado de paz do Cristo, esse é o sentimento oceânico. Ele entrou nesse sentimento por alguns instantes e sumiu. Ele esqueceu disso na vida dele. Aí ele teve outras percepções, alguma melhor de compreensão, depois começou a vir em algumas aulas da classe, e aí hoje ele veio me contar isso. Eu falei, isso é nítida experiência de contato com a presença. Agora, aquela experiência sumiu, ela vai aparecer, eu vou criar ela? Não. Aquela experiência, ela é o tempo todo, nós que não percebemos. Por quê? Porque eu estou sempre força a tudo que eu vejo com os olhos, como problema, como vida material, como desejo, ansiedade e dúvida. Isso é a rotina. Então o indivíduo desenvolver a consciência de que a presença está mais perto que o ar que ele respira e que ele pode observar as circunstâncias é uma constante da vida do praticante. Tem um Aldo Joel que ele fala que um grande clique na prática ocorre pode ocorrer entre o 2º e o 20º ano da prática. Isso é ótimo. Pode ocorrer a qualquer momento, a partir de que é um entendimento inicial. Porque a gente pressupõe que com 2 anos de prática, o indivíduo está meditando ali meia dúzia de vezes, de 5 a 10 minutos, mais umas curtinhas, ele está permanecendo na palavra, deixando a palavra permanecer nele. No secreto, ele foi para um teto, que ele começa a olhar para a gente não rotular nenhuma religião, né, mais intensa, cristãos. Ele fala, não, as pessoas não sabem o que é orar e vigiar, isso é orar e vigiar. Que ele começa a perceber que aquilo não sai mais da mente dele. E não como paranoia, como capacidade de reinterpretar tudo que acontece ao seu redor. E o Joel ia vendo pacientes e alunos com 1, 2, 3, 4 anos, entrando por essa prática e vendo. Ele conversava com classe que ele sabia que 80% daquela classe ele estava vivendo da percepção da harmonia, se não por uma graça mais permanente, já tinham sentido que a coisa era essa mesmo, que o caminho era esse. Então os testemunhos são inevitáveis, porque aqui, como diz aqui, por essa razão e não por outra, meu corpo é exata imagem e semelhança de minha consciência e reflete. Agora, se a minha consciência estiver permeada pela consciência da presença, não importa o quanto humanos nós ainda somos, falhamos ou cometemos alguma atitude humana, não importa. Joel deixa bem claro, nenhum pecado de comissão ou omissão nos separa de Deus. Deus é um conosco em qualquer situação. Só não tem ação dessa presença porque a minha consciência impede que haja ação dessa presença na minha vida e no meu entorno. Porque eu não reconheço, eu não sei nem o que ela é. Então, no desenvolvimento da prática, se nós ainda temos pensamentos humanos e comportamentos humanos,
nem estes importam, porque mesmo aparentemente numa vida externa humana, internamente ele está ficando cada vez mais consciente de outra coisa. Um outro áudio do Joel também que ele fala, usamos a nossa linguagem normal nos negócios. Ele fala que a gente adquire uma naturalidade para viver uma vida humana aparentemente normal, mas internamente ele está consciente de muito mais coisas do que as pessoas ao redor. Imagine. Então ele está interpretando a sombra do outro, o comportamento do outro, o problema do outro, e não se afetando por aquilo. E às vezes tem que até fingir que acolhe. É mesmo, você tem razão, puxa vida. Porque você vai falar o que pro cara? Se você ficar calado vai parecer desdém. Né? Você não vai mais conseguir se misturar ali para compartilhar aquele, não, vamos tomar uma aqui agora que passa, né? Também com os problemas lá, ele não vai falar dos problemas dele. Ele vai dar uma acolhida, dar uma acalmada, não se preocupe, eu tenho certeza que vai resolver. Porque muita gente pergunta o como da prática, né? Como que eu posso dizer que vai ter certeza que vai resolver, né? Depois de um tempo praticando, quando ele começa a confiar um pouquinho, ele acha isso em algum lugar de Joel, ou ele lembra disso que eu estou falando aqui hoje, ele vai começar a arriscar, né? Bom, eu tenho certeza que isso aqui pode resolver, não há poder, tenho certeza que isso aqui vai resolver. Ele começa a falar com uma espontaneidade, isso, tá? Não chega a ser com uma certeza, é como se ele estivesse pondo na prática a prova. Só que como ele põe, e ele está treinado a reinterpretar, ele não vai ficar pensando assim, não, tem que dar certo, vai ter que dar certo, porque eu prometi para ele. Não, ele esqueceu, ele esquece. A prática para ele reinterpretar o movimento seguinte ou o acontecimento seguinte vai fazer ele esquecer que ele disse que era, não se preocupe, eu tenho certeza que vai resolver. Porque quando ele disse que ele tinha certeza que vai resolver, ele já tinha reconhecido imediatamente que não há poder em qualquer circunstância humana e material. Foi criada pela consciência humana, sim. Mas naquele momento ele está dando abertura para a ação da presença. A presença age o tempo todo. Só que ela é evidente na vida humana quando há uma consciência que permita que isso aconteça. Aí ele começa a fazer isso aqui e ali, daqui a pouco ele fica sabendo que resolveu o problema de um, de outro, de um não. E quando vem o não não importa nunca. Ainda assim, não há nenhum problema nessa circunstância. Ele vai. Uma paciente, não tem muito tempo essa, então na terapia uns 3 meses, mas mais falta do que parece. E ela começou com umas dificuldades, uma amiga dela indicou, vocês veem que eu não fico falando do atendimento, chamando para o atendimento, de vez em quando eu trago um exemplo do atendimento, como cada um aqui já está tendo os seus próprios exemplos, né, diários. E ela pediu lá umas ajudas, mandou umas mensagens, não, porque tá no prejuízo esse ano, ela planta arroz, né, deve ser uma coisa meio grande, né, que ninguém vai plantar arroz, coisa pouca, né. E as chuvas, está chovendo no lugar errado, não está vindo nada aqui. Na hora eu respondi para ela, não se preocupe, porque vai ter uma solução em breve para isso aí. Você não pode falar outra coisa. E não é uma promessa tua. Se você está aprendendo, não é muita gente, não é muito tempo, são 7 anos desenvolvendo esse trabalho no atendimento, nas aulas, nas leituras e nos áudios. Você fala assim porque é daquela forma e não pode ser de outra. Simplesmente porque não há poder naquela situação ali. E você também não delega poder nenhum para você. Se você estiver delegando qualquer poder numa confiança pessoal sua ali, você está errando. No começo vai parecer que sim, mas você reconhece. Não, eu por mim mesmo nada posso. Mas se é verdade que Deus está dentro de mim, o reino está aqui, a solução está aqui. A solução estando dentro, eu não posso dentro enxergar um problema. Aí passou uns 4 dias, ele mandou uma mensagem que a situação tinha piorado, que não sei o que, que o poço d'água não sei de onde tinha secado, então não tinha nem água na fazenda. Eu vi aquela mensagem, aquela eu nem respondi, eu falei, ainda assim não há poder nessas circunstâncias, né? Mas eu cheguei a pensar humanamente, mas puxa vida, como é que vai chover, mudar, movimentar? Da onde vai vir a solução para essa mulher, né? Não cabe a mim resolver isso. Eu esqueci. Só que você esquece, mas você está se mantendo o dia todo em oração, em vigília de um poder para todas as circunstâncias, não importa qual seja o tamanho delas. Não importa. Mesmo se eu estivesse tendo uma crise política e uma iminência de golpe. E daí? Né?
Aí passou mais uns 2 dias, ela mandou lá uma mãozinha assim, um graças a Deus, um obrigado. Professor, graças a Deus, obrigado. Eu não sei de onde veio aquela chuva, mas caiu no lugar certo, encheu lá, não sei aonde e tal. A hora que eu olhei aquilo, porque eu não fiz nenhuma meditação por aquilo ali também. Porque o praticante, toda vez que ele se recolher para meditar, ele vai estar contemplando a presença, ele vai vir lembrança de problemas dele e de outros. Vem os dele, beleza. Então, primeiro, eu vou pôr os meus no lixo, no zero. Eu vou lembrar um pouco do problema dos outros. Quem que me trouxe o problema? Fulano? Que problemas são esses? Tem eles algum poder? Se eu estou no centro do meu ser e a presença está mais perto que o ar que eu respiro, ele entra por essa elaboração, ele já esqueceu o problema até do outro, que ele colocou o outro no lugar dele. Quando ele entra pela elaboração na prática, a contemplação da presença, ele vai entrando pela lógica da verdade e ele esquece do poder, do problema do outro. Não lembra? Então ele já está em oração e vigília por todos aqueles problemas que chegaram à consciência dele. Até uma notícia na televisão. Não chegou à consciência dele? Chegou à consciência, a onipresença é onipresente. Chegou à consciência do praticante, chegou à consciência de alguém que está se tornando consciente da presença de Deus. O impacto disso, coletivo, certo? Mesmo sendo poucos praticantes, vira testemunho vivo. Porque isso nunca foi ensinado para a gente em igreja, dessa forma. E por mais que pareça que alguns... mas eu acho que eu ainda estou compreendendo pouco. Eu acho que eu compreendo muito pouco até hoje. Porque essa é uma compreensão sem medida, sem limites. E não cabe a nós ter domínio sobre esta compreensão. Nós devemos viver esta vida. E pensar, existir e se mover na presença de Deus. Começa a se tornar um hábito constante. Porque não é uma sabedoria que é posse nossa, nem algo que nós vamos manter cavalarmente na mente, uma infinidade de informações. Depois que a gente começa a estudar Joel e não consegue largar, a gente vê que toda hora está falando mais ou menos a mesma coisa, mas com uma infinita quantidade de palavras e exemplos. Então como é que não fica consciente da presença? Você está falando disso o tempo todo. Então o indivíduo começa a levar uma vida mais leve, independente de qualquer acontecimento, problema ou circunstância. Nem que de vez em quando ele dê uma errada. Ele reavalia aquela errada, reconsidera aquilo. Ele não pode reconhecer aquele erro como culpa ou falta. Vai gerar culpa, certo, gente? Gerou sentimento de culpa, ele está em erro, mesmo que ele tenha humanamente o mesmo errado. Se ele não fizer um perdoa 70 vezes 7 para ele mesmo ali, ele vai se cobrar por causa de uma coisinha, ele está fazendo um trabalhão na consciência dele. Aí ele dá um errinho aqui e ele vai pesar a consciência dele. Ele tem que retirar o poder daquilo também que ele jogou a culpa sobre ele. Isso é muito importante. Então aqui, nunca serei privado da percepção consciente de meu corpo e por isso nunca estarei sem meu corpo. Percepção consciente do corpo. E percepção consciente do corpo de Deus? Se Deus é infinito, onipresente, onipotente, tudo que está diante do meu olho é manifestação e corpo de Deus. Ele é espírito. O que é o corpo? O manifesto. E aí isso vai sendo elaborado de modo a reconhecer esta presença em tudo, em todos, em todas as circunstâncias. Várias vezes o indivíduo vai se pegar preso dentro da mente, no metrô, na rua, atravessando a rua, no trânsito. E essa prática vai fazer ele perceber. Uma olhada para um farol que abre, uma frase que aparece, um negócio que vem na mente, um mendigo no farol que ele levanta o Cristo. Aqui, em vez de passar para esse outro parágrafo aqui, eu vou deixar umas perguntas aí que parece que queriam fazer. Primeiro? Nessa, a gente estava comentando aí na hora do café. Tá. Né? E um assunto interessante, né? Foi bastante produtivo. E começou ali com eu colocando algumas questões pessoais, né? Para variar em relação ao trabalho. E sou novo lá na empresa, a empresa tem funcionários de 20, 30, 35 anos. E várias coisas lá estão me incomodando. Né? A pessoa, no meio do trabalho, dá risada
foto do Facebook, trabalha no máximo 6 horas por dia, anda descalço pelo escritório, né? Fazem fofoca, um fala mal do outro. Isso me trouxe assim uma dúvida, um questionamento, assim, porque, mas esse questionamento está vindo agora depois que eu conversei com eles, que eles me ajudaram a clarear um pouco a ideia. O que é que eu tenho que aprender com aquilo? Porque no meu caso, eu sou uma pessoa bastante crítica, né? Eu tenho dificuldade do que você falou há meia hora atrás aqui, de colocar em prática, de ver o que é realmente aquilo, o que aquilo tem que ensinar para mim, o que eu tenho que ter aquela percepção, como eu devo agir, porque eu me envolvo emocionalmente de forma negativa com isso, tá? E eu não me liberto, vamos dizer assim, dessa situação. Então, aquilo é sombra. Eu tenho que aprender o que com aquela situação que eu acho negativo. Vamos supor, se eu fui contratado para trabalhar, eu vou trabalhar, não vou ficar vendo Facebook, entendeu? Então, aquilo me incomoda, né? Outro dia até falei com a Shirley lá, a moça ficando meia hora de janga unha, tá? E diretor vende, todo mundo vende, e pô, aquilo me incomodou. Aquilo lá é uma sombra que eu tenho que ver alguma coisa em mim, para eu sei lá, eu conseguir interpretar isso e poder ter um micro de evolução aí, né? Aquilo é justo? Por que acontecem essas situações? E como eu devo agir perante elas? Se só existe uma justiça divina, tudo é justo o tempo todo. Não é justo aos olhos humanos. Está incomodando em você, então está vindo de fora. Certo? O que vem de fora te incomoda. Porque o que seria não se incomodar? Vamos supor, que exemplo que a gente pode dar, né? Um praticante avançado, mas um praticante avançado não vai dar uma ideia muito boa. Vamos pôr o Joel mesmo lá. O que ele falaria ou pensaria numa situação daquela? Ele observaria sem dizer nada. Qualquer julgamento na mente é observado como um julgamento na mente. E aí, junto com aquilo, nós reconhecemos que ele é manifestação do Espírito Perfeito, que é o Cristo, que aquele incômodo em mim é uma projeção minha. Eu estou incomodando porque está vindo de fora. Se eu estou incomodando é porque está havendo algum nível de julgamento, crítica, de apontamento. Mas está incomodando em mim e eu não sei como mudar. Percebe que está incomodando, aquilo machuca nós mesmos. Nós não sabemos como nos livrar daquilo. Tranquilamente no pensamento, vai elaborar. Labor é o que? Trabalho, né? Elaborar é trabalho interno. Esse negócio de ego, superego, o superego é o ego observando a si mesmo. Para o ego observar a si mesmo, ele tem que olhar para dentro, ele tem que ver o que vem de fora e olhar para dentro. É o próprio ego observando a si mesmo. Quando ele começa a observar a si mesmo, para observar seus sentimentos em relação às coisas e às pessoas, ele não está mais totalmente projetado. Ele está sendo capaz de avaliar a si, sua mente, o que acontece internamente. Então ele está voltando para onde? Para dentro, para o reino. Porque não tem como eliminar o incômodo que vem de fora, porque ele é tudo projeção da nossa mente, projeção do nosso nível de entendimento. Então, mas eu tenho uma origem nisso que eu possa identificar e solucionar o problema? Sim, sim. Você vai estar identificando o pensamento o tempo todo. O ego que começa a observar, o superego é o ego que começa a observar a gente mesmo, ele mesmo. O superego não é outra coisa. Ele é simplesmente um ego que suporta a tensão de observar a si mesmo. Ele vai dobrar a quantidade de pensamentos que ele tem na mente para poder observar a si mesmo. Porque se ele é co-criador, o responsável, ele está co-criando aquela situação naquele momento. Já está acontecendo. Quem é incomodado? Ele está co-criando o quê? A desarmonia por causa dos seus sentimentos. A partir do momento que ele começa a fazer essa leitura de si próprio sobre o incômodo, olha o que já preencheu a mente dele. Ele não está escravo ali daquela condição do incômodo. Tem mais alguma coisa ali. Você usou a palavra aprisionar, né? E deu para perceber que tinha comoção nas suas palavras. É uma prisão. Essa prisão causa sofrimento. E aí, como se libertar disso?
perceber essa catarse. Catarse é transformação da consciência através de uma percepção interna ou de um acontecimento externo. Está tendo prejuízo, está tendo problema. Catarse, é uma catarse aquilo ali. Se está causando problema, é algo que eu estou criando sem perceber que eu crio. Agora, se eu estou na condição de saber que eu que crio e não quero criar mais, ele está tentando entender. Então ele está passando por quê? Uma catarse, uma transformação de sua consciência, pois a consciência está tentando entender como não criar aquilo mais. Então, porque tem uma ação, né? Aqui onde estou é só do sagrado e toda essa situação, né? Mas ali o momento, a situação, parece que sobrepõe essa situação, né? Que possivelmente eu estou projetando alguma sombra, que eu não consigo identificar isso, né? E não me desvencilio disso, né? Então aí que gera todo esse conflito na minha mente de como pegar e suplantar, superar toda essa situação. Você tá querendo dar nomes para emoções diversas dentro de você. Eu estou criando essa situação, só que são várias situações, e aquele incômodo está ali. Se eu estou projetando uma projeção que cria a situação, não. Projeção é projeção psicológica, é incômodo no psicológico. O incômodo está onde? Dentro de mim. Se o incômodo está dentro de mim, é porque aquela situação está me incomodando, porque esta é a visão que eu tenho, me incomoda, seja lá o que for, e por que está me incomodando. Se a gente ficar tentando descobrir por que incomoda e como resolver cada incômodo que está ao nosso redor, a pessoa enlouquece. Não, enlouquece não, continua louca, né? Louco já está. Mas descansar na compreensão da observação daquilo, retirando-lhe o poder, é o início de uma percepção disso. Não vai adiantar lutar. Quero resolver o conflito, não sei como, isso está me doendo. Quero resolver o conflito, não sei como. Olha o fulano como me incomoda. Está fazendo uma manutenção da projeção ali. Isso aumentando a mente dele, né? Do outro também. Faz o espelho de sombra. Não é energia, não é carrego, não é energia. Mas o outro psicologicamente sente aquilo. A sombra se comunica no subconsciente das pessoas. Por isso que fica todo mundo tanto tempo na reserva, armado, pensa. Aqui é uma caraminhola de pensamentos uns sobre os outros. Agora, isso é uma atitude da mente, isso é uma atitude da mente coletiva. A gente é uma antena o tempo todo captando essas impressões do consciente coletivo que a gente toma por nossas. Agora, se eu sou ser perfeito, ou Cristo, o centro do meu ser, tudo isso aí é periferia. Então tudo isso aí tem que ser percebido como periferia e observado. Isso faz parte do desenvolvimento. Faz parte. Porque aí eu vou reconhecer, tudo bem, o centro do meu ser é a pureza do Cristo. Eu tenho consciência de perceber isto em minha mente. O que é isto em minha mente? Ou este sentimento em minha mente? A pessoa vai levantar o Cristo nos ambientes e nas situações, permanentemente, até que ela se incomode menos e menos e menos. Ela tem que andar pelas situações ali, ela não vai ficar invisível, tá? Mas como se ela fosse invisível a essas coisas. Acontece, mas qual é o nível de consciência daquele indivíduo ali? O que aquilo ali deve saber de alguma coisa da vida? Ele, pelo tipo de comentário incômodo ou situação, ele vê que não sabe nada. Primeiro, gente, a gente mesmo começa a reconhecer que nós não sabemos nada. A sabedoria da presença é reconhecer que nós, por nós mesmos, nada podemos. Isso permite o desenvolvimento de um descanso interno. Porque ser um com a presença é ver as coisas serem solucionadas. A harmonia se estabelecer, não maravilhosamente externamente, mas internamente cada vez mais. Se a pessoa estiver num ambiente problemático, com certeza ela não vai ficar ali muito tempo. Ou ela vai virar solução naquele lugar, ou ela vai parar em outro lugar. É eletromagnetismo. Então tem alguma função, tem uma Sim, claro. Enquanto ela estiver lutando contra aquela situação, ela está fazendo uma manutenção daquela situação. Então não importa se seja o emprego que está incomodando muito, ou um desemprego porque não tem um emprego. O incômodo com aquilo ali gera culpa, gera ansiedade, gera medo e gera manutenção daquela situação. Porque é sentimento em ação o
tempo todo. Agora, a troca desse sentimento começa na consciência. Puxa vida, então eu era escravo de tudo isso? Como é que eu elaboro isso? Ele vai começar a orar e vigiar. Ele vai contemplar a presença. Na meditação ou fora dela, que é a oração e vigília. A palavra começa a tomar conta. O permanecer na palavra é o reinterpretar das situações com o consciente da presença. A gente já falou isso um monte de vezes, mas o fato de pensar, né? Se a presença de Deus está mais perto que o ar que eu respiro e Deus age por si só, o que é que pode ter poder de me incomodar ou de me deixar com medo? Por que eu preciso olhar para essa pessoa sentindo este incômodo e pensando isso e olhando para a criatura? Né? Se esse espírito é onipresente, não é esse espírito que manifesta ela aqui e agora? Aquela conversa interna em nós ali é uma conversa com a centelha da pessoa, com o íntimo dela, sem ela nem saber. Que centelha não é uma faísca, centelha é o invisível que tudo permeia, então está no outro. Se eu sou o ser que estou me tornando consciente desta presença, essa presença é uma em mim e no outro. Agora, naquele momento, eu estou alimentando sombra psicológica em mim, eu estou trabalhando essa sombra. Se eu estou trabalhando, ela não está sendo projetada. Não está, mesmo que o pensamento da projeção esteja ali. Porque o que o Joel ensina? Que não há poder no pensamento. Existe poder no pensamento humano. É o poder do pensamento humano que cria dualidade. É o poder humano. E quando eu começo a compreender um poder, aí eu entendo que os meus pensamentos humanos, sejam negativos, depressivos, ou de carência e falta, limitação, que esses pensamentos e sentimentos que eu tenho, não têm mais poder sobre mim. Então, quando o ego olha ele mesmo e vigia seus pensamentos e sentimentos, porque ele está ali enredado naquilo. Ele não sabe como, mas eu não consigo parar de pensar isso. Não tem problema. Mesmo esses pensamentos que eu tenho não têm mais poder sobre mim, porque eles são pensamentos humanos. E eu começo a compreender que essa energia onipresente e invisível é um poder harmônico que é poder por si só, e não poder meu. Então ele está retirando o poder pessoal dele, que sempre é poder do pensamento. Por que é poder do pensamento? Porque a gente aprendeu a sobreviver. E para sobreviver nós tivemos que usar o pensamento o tempo todo. Então o homem desenvolveu o pensamento humano de algum poder pessoal. E com esse poder pessoal ele não consegue fazer muita coisa, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham seus construtores. Por isso que as coisas não frutificam, as ideias não vêm, a coisa não cresce. Porque fazer algo demanda dedicação, esforço, empenho, qualquer coisa. Na tentativa de diminuir o sofrimento da angústia humana, o ser humano quer coisas rápidas, porque aquela coisa rápida vai trazer conforto ou alívio, certo? Como ele não consegue soluções rápidas de conforto e alívio para as coisas que realmente o interessam, ele vai para a solução de alívios para coisas mais fáceis, né? Zona de conforto. O filme, o celular excessivo, distrações. Algo errado com isso? Não. Mas se isso é usado só para distração, ele está distraindo a mente para suportar o modelo mental que é a rotina criadora de problema. Tem outro modo? Não, ele tem que distrair, senão ele não suporta. E depois que passa para o modo da prática, ele pode manter algumas distrações, mas mesmo naquela... Tenta conhecer a prática e ficar bêbado. Não que haja efetivamente algum poder ou problema na bebida. Meu, se o cara fica bem louco, ele nem ali ele esquece a prática. Piora, né? Primeiramente nem consegue ficar bêbado, né? Não, se ele ficar, de vez em quando ele pode tentar umas vezes beber. Eu falo, nossa, aí ele está olhando a festa, as pessoas, ele bebeu, ele não. Ele tem que reinterpretar o mal-estar, o grau que deu, o problema das pessoas, aquele barulho, ele não esquece o problema e ele não esquece a prática, ele pede para ir embora. Piorou tudo. Ele quer tomar um banho, café, dormir para acordar, meditar, para ficar mais consciente, porque, né? Os problemas ficam desse tamanho ali, porque ele não vai distrair para esquecer o problema, não, a prática não vai deixar, porque ele vai estar lendo comportamentos, e ele vai estar lendo ele mesmo. É dificulte B, lembra os joguinhos antigos? Os videogames, o povo daqui lembra. Tinha lá Atari, Nintendo,
Tinha um botãozinho lá que chamava Difficulty B. Na hora que você virava aquele botãozinho, ficava 3 vezes mais difícil o jogo. A prática é Difficulty, sei lá, F, G. Porque o problema da vida humana, ou a visão da vida humana, está acontecendo o tempo todo. E a hora que a prática está na mente ali, tentando ficar com a prática na mente o tempo todo. Porque a prática de consciência da presença é algo acima de pensar em mecânica quântica, certo? A mecânica quântica é o fundo dessa situação, é o fundamento. Por que é verdade? É verdade que tem uma energia no presente, eletromagnetismo. O eletromagnetismo ele é tão perfeito que ele funciona com perfeição na dualidade. Pensamento, sentimento e emoção cria a realidade. O pensamento é dual, é de bom e mal e bem, bem e mal e bom e ruim. O bom e ruim também é bem e mal. Porque se algo é ruim é porque eu quero bom. O bom eu não tenho, eu tenho ruim. Aquele áudio que você tem na casa, né? A casa é a consciência. Ou eu tenho Deus ou eu tenho outras coisas. Se a pessoa tiver ter Deus na consciência, né? Sempre que uma palavra parece alguma coisa que é normalmente dita nas igrejas, eu já dou uma ênfase naquilo ali, né? Porque ter Deus na consciência é estar consciente desta presença e do poder desta presença. Porque o poder da presença é poder nenhum. Não é poder que possa ser usado humanamente. É um poder que só o descanso na consciência desse poder vai se tornar efetivo na consciência do ser humano. Porque o descanso nesse poder retira o poder humano dela, de intenção de colapsar. Ele está sendo um com a presença porque está aprendendo a confiar neste invisível que faz parte dela e retirando o poder de problemas humanos. Isso não é pensamento, sentimento, emoção, cria realidade, só que é pensamento, sentimento, emoção da busca pelo reino. Observação, não tem saída. Não esqueci, não. Observação. Aproveite a catarse. Vai ser uma transformação. Essa dica. Sandro, por favor, você pediu para que todos lessem aquele capítulo, Praticando a Presença? Você tem algum... O último capítulo do... Praticando a Presença, que é uma maravilha. Qual era o capítulo mesmo? 10. O 10, a última visão para se contemplar. Você pediu para que eles lessem de 3. Ah, eu acho que você deve ter alguma... Teve um impacto isso? Nossa. Eu nem lembrava. Nossa. Maravilhoso, né? Professor, Pode. será que vai ter algum momento eu vou compreender aquele capítulo do Evangelho do Silêncio, capítulo das rosas, você lembra? Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma... A presença é a presença, é a presença, é a presença. O resto tudo é manifestação dentro da presença. Ao como o ser humano está sequestrado pela visão material da vida. Muito conteúdo ali naquele capítulo. Estou perdidinha ali, mas eu chego lá. Do Trovejar, né? O Trovejar foi o livro do Joel que mais vendeu, assim, no impacto. Quando lançou, ele estourou. Impressionante. Você lê, eu já estou lendo pela segunda vez. Parece que tem coisa que eu não vi da primeira e você vai ler. Todos os livros, capítulos e frases são assim. Todos são maravilhosos. É, o tempo todo desse jeito, né? Lá tem um capítulo chamado, se não me engano, 11, Mente incondicionada, né? Ele vale a pena ser lido. Aliás, já falei no grupo, né, algumas vezes sobre esse capítulo. Deve ser lido algumas vezes. Ele tem um peso muito grande. Ele fala lá mente incondicionada nesse capítulo, porque a mente do ser humano é totalmente condicionada à visão materialista da vida. E visão materialista, que é aquele material, a vida é problema mesmo, tem um Deus em algum lugar, mas ele não atende, não resolve nunca. Mas eu preciso confiar nele, porque senão eu estou ferrado, porque ele pode me castigar. Isso está no subconsciente, por mais que o cara seja até ateu. Porque é crença universal, crença no planeta Terra. Aí quando eu começo a ler assim, que dá uma pane no meio do capítulo, assim, você não consegue nem para frente, nem para trás no entendimento. Você não tem Aliás, a jornada para o espírito, a jornada espiritual do Joel, ele fala sobre esse capítulo, a importância, e não é só nesse livro.
Tem outros que ele fala também a respeito desse capítulo.